Passe, meu irmão. O David estava falando das fotos preto e branco aqui, mas não sei por que ele acha que eu me lembro de todas aquelas fotos ali, não tem problema nenhum com isso. Tô velho, quer dizer, velho não, tô forte, rijo ainda, tô que nem Caleb. Gente, nós estamos, com a graça de Deus, iniciando uma nova etapa da nossa caminhada como igreja. E você que está presente aqui nessa manhã, talvez teve que sentar num lugar que fazia tempo que você nunca sentou. Talvez você esteja... A gente até está pensando, onde é que estão os diáconos para servir a ceia, né? Porque a gente sempre se reúne de manhã para servir a ceia. Eu estava olhando onde é que está a mesa. Mas é uma realidade que Deus está nos chamando, nos desafiando. E eu louvo a Deus pela vida de vocês que aqui estão. Eu ia dizer, olha para o lado e veja essa cadeira vazia, mas tem tão poucas cadeiras vazias, mas tem um monte de cadeira empilhada lá atrás. O objetivo fundamental de nós estabelecermos múltiplos cultos é porque existem milhares de pessoas nessa cidade, sem Deus, sem esperança. Existem muitas pessoas que estão vivendo, me perdoem, uma vida miserável nas mãos do diabo. Vidas vivendo sem esperança de um futuro melhor para si, para o seu casamento, para os seus relacionamentos, para os seus filhos. E ainda por fim, o que lhes espera é uma vida sem Deus. E nós, há 33 anos atrás, as meninas montaram aqui, é impossível você montar num banner 33 anos de história e aparecer todos os momentos, todas as pessoas que fizeram parte dessa caminhada. Mas nesses 33 anos de história como igreja, Deus tem nos dado a graça de alcançarmos muitas vitórias. E nessa manhã eu gostaria de compartilhar com vocês aquilo que Deus tem colocado diante de nós para vivermos continuando nessa caminhada de vitória. Por isso eu queria ler com vocês no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Você pode deixar a sua Bíblia aberta no capítulo 17 de 1 Samuel. Nós vamos ler apenas o verso 45 agora e depois a gente vai lendo conforme vamos falando, vamos lendo outros capítulos. 1 Samuel capítulo 17, vamos ler o verso 45. Amém? Então, palavras de Davi, ele diz assim, falando ao gigante Golias: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Quando eu estava orando, pedindo a Deus qual a palavra, qual a referência que eu deveria compartilhar com vocês nessa manhã, Deus colocou essa palavra para mim. Essa situação é uma das histórias mais conhecidas, é uma das histórias mais amadas pelo povo de Deus. A vitória de Davi, o pequeno Davi, o adolescente Davi contra o gigante Golias. Essa é uma das narrativas mais ricas, mais belas da Bíblia, porque ela nos ensina a confiar em Deus. Porque foi algo extremamente visual, foi algo extremamente palpável para quem viveu essa realidade. Então nós hoje somos desafiados a confiar em Deus quando estamos diante de desafios, quando estamos diante de ameaças, quando eu e você estamos diante de impossibilidades que surgem na nossa vida. Então nós como igreja, coletivamente falando, nós individualmente vivemos a nossa realidade que constantemente somos desafiados. Nesses 33 anos de Igreja Batista Filadélfia de Canoas, nós temos enfrentado muitos gigantes. Enfrentamos muitos gigantes, mas graças a Deus que a IBFC tem conquistado vitórias durante 33 anos. E a mesma coisa Deus está querendo dizer para mim e para você como pessoa, como cristão. Deus tem nos ajudado até aqui. E com certeza, como disse o texto de Paulo, quando ele diz,
Tudo é por Ele, para Ele e através dEle. Deus tem nos ajudado. E os desafios que temos diante de nós, que estão à nossa frente, vão ser vencidos também com a mesma graça de Deus. Essa é a realidade. Então hoje o nosso desafio como igreja é nós podemos alcançarmos mais vidas a Jesus. Nós queremos alcançar outras pessoas para que elas consigam viver a realidade da salvação de Deus. Esse é o nosso desafio. Fazemos com que tenhamos a mesma quantidade de pessoas pela manhã, pela tarde, homens e mulheres que amem ao Senhor, tenham a sua vida transformada, mudada pela realidade do poder de Deus. Agora, talvez você tenha os seus desafios. Essa é a grande verdade. Eu coloquei uma frase aqui de Leonov, um russo, que diz: nenhuma grande vitória é possível sem que tenha sido precedida de pequenas vitórias sobre nós mesmos. Gente, fazendo um paralelismo entre nós como igreja, como comunidade e a sua vida pessoal, tudo precisa se resumir como uma foto dessa. Você precisa olhar para a sua vida, para a sua caminhada com Deus, a sua caminhada como família, como pai, como marido, como filho, como profissional, como empresário. Não sei como você vai entender isso, mas você precisa ter uma linha do seu tempo, não no Facebook, mas você precisa olhar para trás e perceber as vitórias que você alcançou. Você precisa olhar para trás e perceber os gigantes que foram derrotados e prostrados. Deus nos chamou para uma vida onde nós precisamos crescer, rumo à maturidade, à semelhança de Jesus em todas as áreas da nossa vida. E nós louvamos a Deus que, como igreja, Deus tem nos levado de desafios em desafios. Deus tem nos levado em situações adversas aqui, vencendo aqui e acolá, em vitórias, porque esse é o nosso Deus. E essa realidade precisa se manifestar nas nossas vidas, porque todos nós temos as nossas batalhas. Todos nós temos os nossos gigantes. Muitos gigantes estão do lado de fora, mas muitos gigantes estão dentro de nós. Às vezes, os maiores gigantes que nós temos que vencer são os gigantes no nosso interior. São os gigantes que surgem, que querem. Existe em nós algo a ser superado. Existe algo em nós que precisa ser vencido. E eu quero que você coloque uma coisa na sua cabeça. Nunca na história da igreja de Jesus nessa terra, a igreja de Jesus precisou de pessoas corajosas. Pessoas dispostas a lutar e a vencer. Pessoas dispostas a enfrentar lutas físicas e espirituais. Nós vivemos hoje uma realidade onde nós precisamos verdadeiramente estarmos imbuídos da coragem, da ousadia espiritual, para não definharmos na nossa fé, não nos acomodarmos, não vivermos um cristianismo de aparência, uma religiosidade fria, morta. Não foi para isso que Deus nos chamou. Não foi para isso que Deus nos conquistou. E eu digo para vocês, não vamos ser saudosistas, mas nós precisamos olhar para trás, e a paixão que um dia brilhou no nosso coração, queimou o nosso coração, precisa cada dia mais ser acalentada. Então Deus está dizendo a mim e a você: fuja de pessoas pessimistas, fuja de pessoas que são derrotistas, fuja de pessoas que não têm alvos para a sua vida. Deus nos chamou, meus irmãos, Deus quer nos levar a termos uma predisposição a alcançarmos as vitórias em Deus para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa igreja. O texto desse que acabamos de ler nos diz que Golias fez 40 dias de desaforo. Nós fizemos 40 dias de propósito. Golias fez 40 dias de desafios. Durante 40 dias, ele ia diante do povo de Israel e dizia: vocês, mandam um cabo de vocês para cá me enfrentar. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho 2,7 metros de altura. É grande para mais de metro. Só a malha, vamos dizer assim, a camisetinha de física dele,
segundo a Bíblia, pesava 57 quilos. Mais do que o peso de Davi. Davi deveria ter entre 14 e 15 anos. E, segundo tudo leva a crer, Davi não era um guri crescido a Todd. Ele era meio, assim, um gurizote. Fracote, moço, ruivo. De tal forma que Golias, quando olhou para ele, assim, que estão me mandando um moleque aqui, eu vou espalitar os dentes com esse guri. Gente, só a ponta da lança do cabra pesava 6 quilos. Então, era um gigante. E durante 40 dias, ele desafiou o povo de Israel. E a Bíblia diz que todo mundo tremia dentro da sua barraca e ninguém aceitou o desafio. Deus está dizendo que, gente, ser cristão, ser um homem e uma mulher que lute contra, que não se acomode, que não se deixe influenciar, que realmente esteja disposto a grandes vitórias, não pode ser um medroso, um Coca-Cola, como dizia minha mãe. Não pode ser tímido. Precisa ser homens e mulheres ousados em Deus. E eu louvo a Deus porque Deus constituiu nesse lugar homens e mulheres que têm aceitado muitos desafios. Estamos aqui hoje. Mas Deus está dizendo a você que você está sendo desafiado a vencer os gigantes na sua vida, na sua caminhada, na sua casa, na sua própria vida. Essa é a realidade. Cada um de nós tem um gigante para ser vencido. Por isso, você precisa aprender a ser um vencedor como Davi foi. A primeira coisa que nós precisamos aprender é crescer através de todas as oportunidades que Deus nos der. Vejam o que Davi diz a Saul, no verso 36 e no verso 37. O Senhor me livrou das garras do leão e dos ursos. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai e o Senhor seja contigo. Quando eles começaram a ouvir que Davi estava dizendo, mas que desaforo, ninguém vai fazer nada, ninguém vai lá e dar-lhe uns tabefe nesse cabra, ninguém vai aceitar o desafio. O irmão mais velho de Davi disse, cala essa tua boca, menino, tu é metido mesmo, tu não sabe o que está falando. Porque ele era um adolescente e Golias, além de ser um gigante, era um guerreiro. Mas Davi disse para o seu irmão, ele está desaforando ao nosso Deus. E Davi saiu dali e começou a falar com outros, e daí, tia, tu não vai lá, e daí tu não vai cá. E isso chegou aos ouvidos de Saul, e Saul disse, traz esse menino aqui. Porque provavelmente Davi deve ter dito, se vocês não forem, eu vou ir. E daí Saul chama, e Saul diz assim, mas por que você quer ir? Como você vai ir? Esse cara é treinado desde a sua mocidade, esse homem é um guerreiro. Ele faz parte do esquadrão Delta das forças filisteias. E você não sabe nada, nunca aprendeu nada de arma. E daí ele diz, o Senhor me livrou. Eu pastoreava as ovelhas do meu pai, e um dia veio um leão, outro dia veio um urso, mas em todas as circunstâncias, quando eles quiseram destruir as ovelhas, Deus me deu graça e eu fui livrado das mãos do leão, matei tanto um leão quanto um urso. O que Deus está dizendo a mim e a você? Que nós precisamos entender que as grandes vitórias com Deus não são coisas fenomenais no sentido de que você vive uma vida de qualquer jeito. Pelo contrário, são resultados de um dia a dia com Deus. Então, muitas vezes você e eu estamos querendo ter grandes vitórias, grandes resultados, mas não temos dia a dia com Deus. Às vezes a gente quer uma intervenção de Deus porque agora a nossa casa está enfrentando um gigante da enfermidade, enfrentando o gigante de uma doença terrível com o nosso filho, com o nosso cônjuge. Às vezes estamos enfrentando a sombra do divórcio, da separação. Às vezes a questão do desemprego, da crise. Às vezes a questão até mesmo da opressão espiritual, de uma pulsão, de uma compulsão autodestrutiva que está em nós. Mas para obtermos essa vitória, nós precisamos entender que nós temos que caminhar com Deus cada dia. São pequenas vitórias, são pequenas conquistas, são coisas que nós vamos aprendendo a conhecer a Deus, andar com Deus. Gente,
Nós estamos como igreja crescendo, mas eu digo a vocês, se eu como pastor não tivesse passado lá pelo início, eu não estaria preparado para estar aqui hoje diante desse desafio. Eu não sabia nem mesmo como proceder, como falar, como agir, muito menos ter a maturidade que Deus gostaria que eu tivesse. Por isso nós precisamos entender que Deus está querendo que eu e você vivamos a nossa vida com pequenas conquistas, com pequenas vitórias, para podermos alcançarmos as grandes vitórias. A sua vida com Deus, a sua prática com Deus diária, está lhe dando experiência para os grandes desafios da sua vida? Eu me surpreendo, porque às vezes eu me deparo com pessoas que parece que vivem no mundo de Bob, no mundo da lua. Nós estamos falando de uma realidade espiritual e eles estão dormindo de touca. Eles parecem que não se percebem que nós estamos enfrentando uma realidade que nós precisamos estar cada dia mais andando com Deus. Daí é um pai que se desespera quando o seu filho já chegou na adolescência e está com a cabeça virada, quando a coisa já está desgringolada. Ele só se percebe quando chega diante de um Golias. Ele nunca vence um leão, ele nunca vence um urso. Ele nunca percebe essas pequenas coisas na sua vida. Deus está dizendo a mim e a você que nós precisamos entender que Deus está querendo nos levar a grandes vitórias, a grandes conquistas, mas para que isso aconteça, Ele está nos dando oportunidades de crescer em cada circunstância, em cada momento da nossa vida. E alguns, por rejeitarem isso, alguns por menosprezarem as pequenas coisas, nunca vão chegar nas grandes coisas. Essa é a verdade. Então, gente, Deus está querendo colocar por terra os gigantes que se colocam diante de nós. Mas nós precisamos aprender a crescer através de todas as oportunidades. Não apenas isso, precisamos ter uma visão clara sobre nós mesmos. Veja o que Davi diz. Veja o que a Bíblia diz. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. No verso 39 ao 41. Porém, nunca havia experimentado, então disse Davi a Saul, não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi aproximando-se do filisteu. Agora, já que Saul conversou com Saul e disse, você quer enfrentar o cabra mesmo? Quero. Mas você não pode ir, então eu vou te dar a minha armadura, pega aqui a minha espada, porque você precisa ter uma arma, você precisa saber se defender. O cara vai te dar uma cacetada lá e você precisa ter um capacete na cabeça. Mas Davi era um menino franzino e quando ele botou a armadura de Saul, que era a armadura mais forte que existia em Israel, a melhor armadura, ele não conseguiu caminhar com aquilo. Ele não conseguiu ter mobilidade e ele disse, não, eu não quero isso. Davi tinha consciência de que ele não era um soldado, ele era um pastor. Gente, nesses 33 anos, a Igreja Batista Filadélfia de Canoas tem se mantido fiel à missão que recebeu de Deus. Durante esses 33 anos, nós nunca nos afastamos da mensagem que Deus nos deu, pura e simples do Evangelho. Nós continuamos na mesma chamada, no mesmo propósito. Nós continuamos tendo a mesma percepção daquilo que Deus queria para nós. Nós nunca abandonamos aquilo que Deus nos deu, nunca entramos por caminhos que não deveríamos entrar. Isso Deus está querendo dizer que eu e você precisamos ter consciência de quem somos. Davi sabia que ele não era um soldado, por isso ele disse, eu não posso andar com isso. Você sabe quem você é em Deus? Você tem consciência? Davi estava dizendo, eu não posso andar com isso. Por quê? Porque não era dele. Ele simplesmente não podia andar com algo que não era dele. Gente, existe hoje uma quantidade de pessoas que não conseguem vencer os desafios da sua vida, porque eles não são autênticos consigo mesmo. Eles não estão andando com as suas pernas. Eles querem andar com as pernas da sua esposa, que é uma pessoa que ora,
É uma pessoa que abençoa, que pede a bênção de Deus sobre o seu emprego, sobre o seu negócio, sobre os seus filhos, sobre a sua casa. Porque se depender dele, ele não ora. Se ela disser, não vamos na igreja essa semana, ele não vai. Se ela disser assim, vamos jogar tudo para cima, ele joga, porque ele não está nem aí. Ele está andando com aquilo que não é seu. E quando a gente anda com o que não é nosso, não vencemos gigantes. Davi tinha essa consciência. Hoje em dia existem muitas pessoas que querem ter grandes vitórias, querem conquistar grandes coisas, mas elas não são autênticas. Elas não têm a sua identidade em Cristo. Deus nos chamou, meus irmãos, a vivermos a nossa experiência com Ele, a vivermos a nossa comunhão com Ele. E quando Deus nos chama, Ele não comete erros. Quando Deus nos chama, Ele não comete equívocos. Os que estavam aqui há uns anos atrás, lá em 93, 94, quando Deus colocou diante de uma situação que o pastor da igreja saiu, foi para uma outra denominação, então ele saiu sem deixar ninguém no seu lugar. E ele disse, a igreja ore e que Deus diga quem vai ficar. E na época, tanto eu como o pastor Egmar, que estávamos aqui, oramos a Deus. Tanto um quanto o outro dizia, não, é contigo. Não houve aquela intenção, aquela busca por cargo ou por posição, mas ambos e toda a igreja foi colocada em oração e durante 3 meses a igreja orou. E Deus então falou ao nosso coração, Deus colocou no coração da igreja. E digo a vocês, eu era o menos capaz, eu era o menos experiente, eu era o que tinha menos condições, mas Deus disse, é você. E Deus me deu a graça dele de estar até aqui pela sua misericórdia, não pelo que sou, mas pela misericórdia dele. Mas nunca eu quis botar a armadura de alguém que não era minha. Eu nunca quis botar a armadura do pastor que foi embora, nem da armadura do outro que ficou. Por quê, gente? Nós não podemos usar roupas que não são nossas. Nós não podemos usar roupas, armaduras que não são nossas. Por isso que Davi tomou a decisão certa, ele tirou tudo aquilo que estava diante dele. Por isso você precisa ter a sua intimidade com Deus. Por isso você precisa ter o seu conhecimento de Deus. Por isso você precisa tirar tudo aquilo que não é seu. Porque Deus sabe, Deus conhece. Não use máscara, seja direta, não importa. Você precisa ser autêntico diante de Deus. Por quê? Porque usar a armadura de rei não vence batalha. Usar a armadura de rei não vence um Golias. Usar a armadura que não é sua não traz vitória. Essa é a grande verdade. Deus está querendo dizer a você que nós precisamos ir de encontro àquilo que Deus tem para nós. Mas como saber disso se eu e você não buscarmos? Então Deus quer colocar por terra os gigantes na sua vida. Mas para que isso aconteça, você precisa fazer como Davi, ter uma visão clara de quem você é em Deus. Davi não se deixou levar, ele sabia que ele era um pastor. E para isso ele pegou um cajado, um pedaço de madeira, ele pegou um surrão, um alforje, botou algumas pedrinhas e uma funda, porque era isso que ele usava com as suas ovelhas. Deus está dizendo a mim e a você que nós precisamos aprender a caminhar na confiança de uma intimidade única, pessoal com Ele. E a gente acha interessante que Davi, ele larga a armadura. Você imagina a cabeça das pessoas que estavam olhando Davi, era uma loucura, gente. Era uma loucura um menino, ele larga a armadura, ele larga a espada e ele diz assim, não, isso não dá certo não. E ele pega o seu cajado e ele vai até um riacho que tem perto de onde eles estão e escolhe 5 pedrinhas. Bota 5 pedrinhas e daí de repente Saul deve estar dizendo, o que aquele cara está fazendo? O que esse menino está fazendo? Um olhar para o outro assim, meu Deus, o que vai dar isso? O menino está pegando 5 pedras. Mas agora por que Davi pegou 5 pedras? Porque Davi não era arrogante. Davi sabia que talvez ele pudesse errar na primeira pedrada. Mas ele pensou, posso errar a primeira, posso errar a segunda, mas 5 eu não erro.
Não tem jeito. Na quinta eu acerto esse cara, porque inclusive ele é bem grande. Gente, nós como igreja não somos arrogantes. Nós como igreja entendemos que precisamos agir. E não temos a pretensão de acertarmos sempre. Então agora estamos com um múltiplo culto, é um desafio. Mas nós acreditamos que Deus está nesse negócio. Nós queremos, em nome de Jesus, que mais vidas sejam alcançadas e libertas. Mas nós estamos sabendo que Deus precisa estar nesse negócio. Tudo o que depender de nós, nós vamos fazer. E eu quero que você entenda, compreenda isso e se esforce. Convide pessoas para estar nas nossas reuniões. Incentive pessoas a participar das nossas reuniões. Os seus amigos, familiares, vizinhos, porque nós queremos, em nome de Jesus, que essas pessoas sejam alcançadas. Então ali está Davi, que estava pegando a sua funda, o seu cajado, as pedrinhas, porque ele sabia usar essas coisas muito bem. Ele sabia manejar essas coisas. Ele não era algo estranho a ele. Por isso eu desafio você que diante dos seus desafios você se familiarize com a oração, se familiarize com a palavra, se familiarize com a intimidade com Deus, porque é isso que nos dá segurança, é isso que nos dá identidade diante dos adversários da nossa vida, é isso que nos dá graça diante dos gigantes que se colocam. Agora, existem muitas pessoas que querem enfrentar gigantes na sua casa, querem enfrentar gigantes na sua vida, mas eles não estão familiarizados com as armas de Deus, não estão familiarizados com aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. E, gente, uma funda, uma pedra, um cajado eram coisas toscas, eram coisas que não eram finas, não eram coisas elaboradas, não eram coisas, vamos dizer assim, preciosas, eram coisas simples. Mas coisas simples que Davi sabia colocar em uso. Deus está nos chamando, não a inventarmos malabarismos, não a inventarmos coisas, novidades, mas na simplicidade do Evangelho, na simplicidade da pregação da palavra de Deus, da oração, da vida devocional, de uma vida de santidade, nós estaremos colocando por terra os gigantes que se levantarem. Ali estava Davi, entendendo e compreendendo que Deus o chamava para ser um pastor que colocava um gigante por terra. E é interessante que quando o gigante o vê, o texto diz, o filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que lhe levava o escudo ia adiante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Golias desprezou Davi porque ele era moço, porque ele era ruivo e porque ele era de gentil aspecto. Porque ele era novo, porque ele era ruivo, devia não ser uma coisa muito comum, e porque ele era um menino bonito, bem apessoado, não era aqueles meninos brutos, não era forte, ele era novo, jovem, ruivo e não era forte. Gente, a grande verdade é que muitas vezes as pessoas podem olhar para você, as pessoas podem olhar para nós e podem fazer as suas interpretações. As pessoas podem ter os seus pensamentos e falarem até mesmo o que quiserem de nós. Mas a grande verdade é que o que importa é o que nós somos em Cristo Jesus. O que importa não é a opinião das pessoas que nos cercam, mas é a opinião do nosso Deus em relação à nossa vida. Por isso eu digo a você que quando temos intimidade com Deus, quando sabemos o que Deus quer conosco, não importa o que pensem, não importa o que falem, não importa o que digam, não importa se nos desprezem, nós tendo essa consciência de quem somos em Deus, nós poderemos colocar por terra todo e qualquer gigante. É isso que Deus está dizendo de mim. Então você talvez esteja enfrentando uma situação adversa. Talvez alguém diga para você, não adianta mais orar, não adianta mais falar, você não vai conseguir, a tua situação está assim, assado. Quem é você para pensar diferente? Quem é você para conseguir isso? Você precisa simplesmente desconsiderar isso. Você precisa saber quem você é em Deus, em Cristo Jesus. É isso que Davi estava fazendo.
Até mesmo o seu próprio irmão o desprezou, até mesmo o seu próprio irmão disse que ele era arrogante e metido. O seu próprio irmão que não tinha experiência com Deus, que nunca havia matado um leão, um urso, que não tinha vivência com Deus, não percebeu a ação de Deus na vida de Davi. Muitas pessoas estão ao nosso redor, mas às vezes não percebem a ação de Deus nas nossas vidas. Somos criticados, somos desprezados, mas não considere isso, não olhe para essas circunstâncias, mas olhe para aquilo que você é em Deus, em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus nós temos condições de colocar por terra todo e qualquer gigante, quando nós vamos na ação de Deus. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ter determinação e perseverança. O verso 43 e o verso 44 diz: Disse, pois, o filisteu a Davi: Sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Esse cabra, quando viu Davi vindo ao seu encontro, ele esperava um grande guerreiro. Ele achou um desaforo. Ele espraguejou, ele amaldiçoou Davi. E você imagine a cena, a gana, a ira, a raiva, o ódio que esse homem transpirava. Mas isso fez com que Davi recuasse. Isso fez com que Davi desistisse. Isso fez que Davi parasse de ir. Não. O texto nos diz no verso 45: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos a quem tem afrontado. Davi foi em direção a ele. Davi persistiu, teve determinação, ele avançou. Gente, nós estamos diante de desafios na nossa vida, estamos diante de desafio na nossa caminhada. Nós precisamos perseverar, determinação. Nós não podemos esmorecer, mas isso precisa ser vivido na dependência de Deus, vivendo com fé. Davi estava confiando não na sua experiência. Durante todos esses anos como igreja, nós nunca confiamos na força do nosso braço, na nossa inteligência, na nossa capacidade, não. Nós confiamos num Deus que nos chamou, num Deus que nos constituiu, num Deus que disse que estaria conosco. Davi não enfrentou o seu Golias na força do seu braço. Davi não enfrentou o gigante confiando em si mesmo. Ele não confiou nem mesmo na sua experiência de ter matado um leão e um urso, pelo contrário. Ele disse: o Senhor que me deu graça de matar um leão, de matar um urso, Ele vai me dar graça diante desse homem. Ele confiou no Senhor. O Senhor tem sido a nossa confiança durante todos esses anos, nesses 33 anos de história. E nesses 33 anos nós temos visto Deus fazer grandes milagres no nosso meio. Temos percebido Deus colocar por terra grandes gigantes. E é isso que você e eu precisamos cada dia mais estarmos conscientes disso. Vivemos nessa confiança de Deus. Hoje nós vamos continuar enfrentando ataques, continuando enfrentando gigantes, mas nós precisamos entender que assim como nenhum gigante nos afastou, nos derrotou, assim como nenhum gigante nos colocou por terra, o Senhor vai nos dar graça de continuar nesse caminho. O Senhor vai continuar nos dando graça de vencermos na força do seu poder. É isso que eu e você precisamos entender. Gente, nesses 33 anos, talvez você conheça a história de muitas pessoas que fraquejaram, muitas até mesmo igrejas que iniciaram, terminaram, definharam, morreram, muitos escândalos por aí, mas Deus, pela sua graça, tem nos sustentado. Deus, pela sua graça, tem nos feito uma igreja vitoriosa, tem nos feito pela sua graça uma igreja que está de pé na presença do Senhor, não porque somos ou porque podemos, mas porque nós entendemos que não somos nada e estamos na dependência de Deus como Davi. E eu quero que você, na sua vida, na sua casa, você tenha essa percepção de que Deus continua sendo Deus e Ele quer que você vença, você supere, você destrua, derrote os gigantes que se levantam diante de você, os gigantes na sua vida. E olha que interessante o que Davi diz: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra. Davi diz a esse homem: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão.
hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Meus irmãos, Davi foi o primeiro a acreditar na sua vitória. Davi foi a primeira pessoa a acreditar que ele destruiria, derrotaria o gigante. Deus está dizendo a mim e a você que nós precisamos crer. Se eu e você não crermos, quem vai crer? Se eu e você não acreditarmos, não confiarmos, quem vai confiar? E Deus tem nos dado graça que nós somos uma igreja que ainda acredita em Deus da mesma maneira que acreditávamos no passado. Acreditamos no mesmo Deus que agia no passado, continua agindo hoje. Nós continuamos crendo que Deus não está indiferente à nossa realidade. Cremos que Deus age da mesma forma que agia no passado, age hoje na vida daqueles que creem. Então Deus realizou já muitas coisas no nosso meio e vai continuar realizando porque nós cremos no poder de Deus. Nós cremos que Deus não mudou, Deus é o mesmo que cura, que liberta, que transforma, que salva, que restaura, que traz à existência as coisas que não existem. Aquilo que está morto, apagado, Deus pode ressuscitar, Deus pode mudar. Nós cremos na ação de Deus. Nós cremos no poder de Deus para mudar a minha realidade espiritual, a minha realidade física, emocional, relacional. É isso que nós cremos. Por isso nós precisamos viver nessa ousadia, nessa confiança, na dependência de Deus. Davi sabia que ele estava indo não na sua força, na força de Deus. E por isso ele dizia, hoje mesmo o Senhor vai agir, você vai ser derrotado. Você crê nisso? Nós cremos nisso. A grande verdade é que às vezes nós nos acostumamos tanto, nós nos afastamos tanto, nós somos tão bombardeados pelo ceticismo, pela incredulidade, que nós vivemos às vezes uma vida com Deus tão intelectual e tão pouco, uma vida destituída de poder, de graça, de um Deus que age, que intervém milagrosamente nas nossas vidas. E quando eu falo de milagre, não estou falando daquelas coisas de um gigante Golias sendo morto toda semana, mas são dos pequenos leões e dos pequenos ursos que se levantam contra as nossas vidas. Por isso eu digo a você, creia, viva em fé, na dependência de Deus. Mas é fundamental que nós percebamos as nossas motivações. E toda a terra, disse Davi, saberá que há Deus em Israel. Davi não estava interessado em ganhar por ganhar. Davi não estava interessado em mostrar que ele era o cara, mas ele queria que toda a terra soubesse quem era Deus. Ele lutou de verdade, ele venceu para vencer o gigante porque ele queria que todos glorificassem a Deus. Meus irmãos, nós como igreja fizemos tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Deus conhece as nossas motivações. Nós não estamos aqui querendo números, querendo encher igreja para termos bastante gente, para mostrarmos quem somos. Não. Nós queremos é que o nome do Senhor seja glorificado. Nós queremos que a família de Deus nessa cidade seja reunida. Nós queremos que o nome do Senhor seja exaltado entre todos. Jesus começou com 12 discípulos, mas diz a Bíblia lá em João e Apocalipse que naquele dia existia uma multidão tão enorme que era impossível de contar. Porque Deus vai reunir o seu povo de todos os cantos dessa nação, desse mundo. E através da pregação do Evangelho, para que todo aquele que creia nesse Evangelho seja salvo. Mas como eles poderão ouvir se nós não pregarmos? E como poderão pregar se não forem enviados? Então Deus nos constituiu como igreja nesses 33 anos para nós irmos, pregarmos aqui em Canoas, no nosso estado, no nosso país e em todos os cantos do mundo esse Evangelho puro e simples que Deus em Cristo Jesus reconciliou o mundo consigo. E esse é o poder de Deus, essa é a nossa motivação, essa é a nossa intenção. Então eu quero que você examine o seu coração, quais são as suas motivações, e observe que só depois que ele disse, Davi disse qual era a sua motivação, o Senhor, é que no verso 49 a gente vê que ele pegou então a pedra no alforje. Só depois ele pegou a pedra na funda. Ele foi em direção àquele homem e só depois ele pegou a pedra. Então ele estava indo, era na confiança de Deus e fez aquilo que Deus queria que ele fizesse. Nós precisamos examinar as nossas motivações. Nós precisamos perceber o que tem nos movido.
quais são os nossos interesses, para que verdadeiramente possamos vencer as batalhas que surgem. Davi não correu do gigante. Davi não transferiu o seu problema para outra pessoa, como fez Saul, como fizeram os israelitas. A Bíblia diz que ele foi ao encontro do gigante. Qual é o seu gigante? Qual é aquilo que tem se interposto entre você e a vitória de Deus na sua vida, na sua casa? O que você precisa enfrentar? Qual é a realidade que você precisa mudar? O que é que você não pode mais protelar? Você não pode mais procrastinar? Você não pode mais atrasar o que você precisa resolver? O que realmente você precisa colocar por terra? O texto nos diz que Davi correu de encontro ao gigante. Davi não ficou ali fazendo um agazinho, Davi não ficou ali fazendo média. Davi, quando chegou a hora, ele foi de encontro. Faça como Davi. Nós precisamos fazer como Davi, do jeito de Davi. E se nós fizermos, o milagre vai acontecer. O verso 50 diz: e assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e uma pedra. E feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. O milagre. O texto diz que com uma pedra e uma funda, um gigante foi derrotado. Deus fez um milagre, porque Davi soube fazer aquilo que deveria ser feito. Davi entendeu e compreendeu qual era o projeto de Deus para a sua vida. Deus está dizendo a mim e a você que quer que nós venhamos a viver uma vida de conquista, de vitória, que nós venhamos a colocar por terra os gigantes que se levantam na nossa vida, na nossa casa. Mas nós precisamos saber quem somos e o que queremos diante de Deus. Por isso eu convido você a fechar os seus olhos e nós vamos estar orando ao Senhor. Pai, nós te damos graça, porque em 33 anos nós já percebemos muitos gigantes sendo derrotados. O Senhor já nos deu grandes vitórias. Já vimos, Pai, os gigantes da enfermidade, do câncer serem derrotados. Já vimos, Pai, o gigante das enfermidades, das drogas, dos vícios. Já vimos, Pai, o gigante do divórcio, da separação. Já vimos, Pai, o gigante da rebeldia, da indiferença. Já vimos o gigante, Pai, da opressão espiritual, da angústia, do desemprego, da crise financeira. Já vimos o gigante do desespero, da ansiedade, da depressão. Já vimos o gigante, Senhor, de todas as formas ser derrotado. Nós te louvamos porque o Senhor tem nos dado graça como igreja de termos, Senhor Jesus, alcançado grandes vitórias pela graça, pelo poder de Deus que age nas nossas vidas. E aqui está diante de Ti a vida dos Teus filhos, das Tuas filhas, as nossas vidas. Tu conheces a realidade de cada um, Tu conheces o que vai no mais íntimo, do profundo do cada coração. E agora eu te peço, Pai, que Tu venha de encontro àquele que tem um gigante, talvez um gigante dentro de si, que precisa ser, Senhor, vencido, superado. Talvez seja um vício, talvez seja uma compulsão, uma tara, talvez seja uma tendência destrutiva, talvez seja algo, Pai, que tantas vezes ele tem lutado e não consegue. Eu te peço agora, em nome de Jesus, te revela. Talvez seja o pecado obstinado, Senhor, o pecado preferido, o pecado predileto que não abandona essa vida, em nome de Jesus. Colocamos diante de aquele que talvez esteja enfrentando um gigante no seu lar, na sua casa, nos seus relacionamentos, na sua vida profissional, na sua vida espiritual. Aquele que tem enterrado os seus dons, aquele que tem vestido uma armadura que não é sua, aquele que não tem, Senhor, vencido no seu dia a dia os leões, os tigres, os ursos, aquele que não tem conseguido, Pai, ter uma vida contigo dia a dia. Eu te peço agora, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa acrescentar agora confiança, fé. Como igreja, nós nos colocamos diante de Ti, diante desse desafio, que queremos agora, em nome de Jesus, alcançarmos essa cidade. Queremos que esse ambiente, que esse prédio, que essa construção, que foi edificada para a honra, para a glória do Teu nome, seja cheio de vidas que precisam conhecer o poder de Deus, vidas que vivam sem Deus, sem esperança, caminhando a passos largos para a condenação. Nos ajuda a anunciarmos esse evangelho de vitória, de poder sobre o pecado, sobre a morte, aleluia, um evangelho de esperança,
Porque Deus em Cristo Jesus reconciliou o mundo consigo mesmo. E por Ele e para Ele são todas as coisas. Aleluia. Fala agora a cada coração de uma maneira plena e poderosa em nome de Jesus. Aleluia. Vamos ficar de pé e vamos orar enquanto o grupo canta. Feche seus olhos. Eu gostaria de nessa manhã orar com você que gostaria de vencer um gigante da sua vida, na sua casa. Venha até a frente na convicção de que Deus, assim como Davi, conhece o teu coração. Venha e coloque-se diante do Senhor. E nós vamos crer nesse Deus que durante 33 anos tem sustentado essa igreja, tem sustentado esse ministério, tem colocado por terra muitos e muitos gigantes que se levantaram. Não porque nós temos algo demais, mas pelo contrário. Deus tem nos chamado, Deus tem nos confiado o poder do seu evangelho. Então venha bem na frente, creia. Coloque diante de Deus agora qual é o gigante. Fale com Ele. Mas você precisa cada dia, em nome de Jesus, viver uma vida de intimidade. Eu chamo os pastores, os ministros para estarem orando agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós queremos colocar na Tua presença agora, Pai. Em nome do Senhor. Tu nos chamou para uma vida de vitória. Uma vitória sobre o pecado. Sobre tudo aquilo que nos escraviza. Então agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu coloco a vida do teu filho e da tua filha. Assim como o Senhor tem sustentado a tua igreja. Assim como o Senhor tem sustentado as nossas vidas. Nós colocamos agora diante de ti a vida do teu servo e da tua filha. Tu sabes qual é o gigante que tem menosprezado, que tem se tornado tão grande diante de si. Mas agora em nome de Jesus, aleluia, acrescenta fé, que o teu filho e a tua filha lance fora agora tudo que não é seu, tudo aquilo que não é seu, mas que ele possa agora andar na confiança do Senhor. Traz intimidade agora em nome de Jesus. Então tu não nos chamou para uma vida de timidez, tu não nos chamou para uma vida de medo, para uma vida de covardia, mas pelo contrário, aleluia, tu tem nos chamado para uma vida de vitória, uma vida de conquista no Senhor, o nosso Deus. Nós continuamos crendo num Deus que age, num Deus que cura, num Deus que liberta, num Deus que batiza com o Espírito Santo, num Deus que virá para buscar um povo seu, zeloso, santo e de boas obras. Aleluia! Em nome de Jesus, te revela agora de uma maneira toda especial, enchendo com o Espírito Santo de Deus, enchendo com a graça do Senhor, os dons do espirituais agora sejam derramados sobre a vida dos teus filhos. Uma palavra de ousadia, uma palavra de coragem, uma palavra de intrepidez, que os teus filhos não retrocedam, aleluia. Traz vitória agora a esse casamento, traz vitória agora, Pai, traz vitória. Que agora esse gigante da indiferença, esse gigante, Senhor Jesus, de relacionamento quebrado, em nome de Jesus, Pai, esse gigante de conflito entre pai e filho, cai por terra agora em nome do Senhor. Esse gigante de crise financeira, de desperdício, de falta de administração, em nome de Jesus, aleluia. Olha, alabai. Minha vida se revestirá do teu poder. Aleluia. Ousadia, vou mover o sobrenatural. Lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia eu vou viver, rompendo em fé. Aleluia. Eu quero dizer uma coisa a vocês que estão aqui na frente. Nós lemos uma história, mas parece até um mito, uma fábula. Mas eu digo a vocês que eu nunca venci um gigante de 2,92 m. Mas nesses 33 anos que se passaram, eu já vi muitos gigantes que, humanamente falando, só a graça de Deus botou por terra. Então não desanime. Não desanime. Não existe situação impossível para um homem e uma mulher que crê no Senhor.
para um homem e uma mulher que não usa coisas que não são sua, mas que ele suja o chão da sua casa com as suas lágrimas, com o seu joelho no chão, clamando ao Senhor. E eu tenho certeza que nunca a sua vida será a mesma, se você verdadeiramente, sinceramente, colocar-se inteiramente nas mãos do Senhor. Não existe o que Deus não possa mudar. Isso tem sido uma verdade na minha vida há 33 anos. E eu não sou melhor do que você. Talvez até seja pior. Mas creia, confie, ande nessa convicção. E eu tenho certeza que a sua conquista, a sua vitória será alcançada em nome de Jesus. Volte ao seu lugar crendo em nome de Jesus. Tendo em fé, minha vida se revestirá de teu poder. Tendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou